A história da Beta Israel, erroneamente conhecida como Falasha, não é apenas a história de uma comunidade judaica esquecida nas montanhas de Gondar, no norte da Etiópia. Em vez disso, é um épico complexo que entrelaça textos sagrados com rituais locais, desde as encostas das montanhas de Gondar, no norte da Etiópia, onde a comunidade Beta Israel preservou tradições raras da Torá, até as operações secretas de transporte aéreo que transportaram milhares de famílias de cabanas de barro para as ruas de Tel Aviv, onde enfrentaram o ceticismo das instituições religiosas e os desafios do racismo. Neste vídeo, vamos nos aprofundar nos detalhes da história dos judeus etíopes, desde os mitos e rituais até a migração e a controvérsia política, culminando na batalha contínua pela identidade que continua até hoje. Fique conosco até o final e não se esqueça de nos apoiar curtindo e se inscrevendo para receber todo o nosso conteúdo mais recente. Os judeus etíopes se autodenominam Beta Israel, Casa de Israel, uma autodenominação que reflete um pertencimento social religioso profundamente enraizado, reforçado por redes de parentesco e rituais herdados que preservaram a coesão da comunidade por séculos. Em contrapartida, o nome externo Falasha, que significa estrangeiros sem terra, em seu contexto etíope, adquiriu uma conotação depreciativa ao longo do tempo. Por esse motivo, os membros da comunidade a rejeitam e preferem a autodenominação, que expressa com mais precisão a identidade dos judeus etíopes. Geograficamente, a presença histórica do Beta Israel se concentrou no norte da Etiópia, principalmente em Gondar, Tigray e Quara, onde se estabeleceram em vilarejos montanhosos semi-isolados. Esse relativo isolamento ajudou a proteger sua fé e seus rituais de serem absorvidos pelo ambiente mais amplo, e promoveu um estilo de vida baseado na solidariedade interna e em uma clara divisão de papéis religiosos e sociais. Com o aumento da fome e das guerras civis no final da década de 1970, começaram as ondas de migração organizada e não organizada. Isso culminou nas décadas de 1980 e 1990 por meio de transportes aéreos secretos que levaram milhares de membros da Beta Israel para Israel. A doutrina religiosa dos judeus etíopes é conhecida como Hamanot, um autêntico sistema de escrituras centrado no Orat, ou seja, nos 5 livros de Moisés, que historicamente foram recitados em antigos idiomas etíopes, principalmente o jaiés. Essa linguagem litúrgica não é apenas uma ferramenta de leitura, ela serve como guardiã da identidade, preservando orações e textos em seu contexto etíope exclusivo. A vida religiosa é orientada pelos cassim, os sacerdotes e líderes espirituais que interpretam os textos, supervisionam os rituais e emitem decisões religiosas dentro da comunidade. Isso concede a Hamanot independência institucional da autoridade rabínica na diáspora judaica mais ampla. Após a migração para Israel, surgiu um debate institucional sobre o papel dos quesim. Sua autoridade deve ser oficialmente reconhecida dentro das instituições religiosas do Estado ou deve ser reintegrada ao rabinato centralizado. A disputa não era meramente legal ou doutrinária. Foi uma batalha de identidade sobre como preservar a distinção da religião de Israel Beta dentro da estrutura de um Estado moderno. Os nomes dos locais de culto refletem uma espiritualidade local única. Em vez do termo comum sinagoga, os israelitas Beta se referem às suas casas de adoração com nomes JEZ, como Bet Makdash Holy House e Salat Bet House of Prayer. Essa nomenclatura não é um mero toque linguístico, mas parte de uma arquitetura simbólica que preserva a distinção e a santidade do espaço na consciência da comunidade Beta Israel em Kashrut. Comida ritualmente pura. A comunidade segue uma adesão literal aos textos de Levítico, Deuteronômio e Jubileu. Proibição de sangue, regras rígidas de abate e regulamentos relativos a aves e peixes, com semelhanças notáveis com as práticas caraítas em termos de centralidade e rigor textuais. No Shabat, a observância é literal. Não é permitido cozinhar ou acender fogo. A comida é preparada com antecedência e consumida fria para manter a santidade do dia. Historicamente, quando as uvas não estavam disponíveis, uma bebida local chamada tela, uma cerveja feita de cevada ou tef, um grão nativo da Etiópia,
era usada no Kiddush para o Shabat, uma prática que diminuiu depois de se estabelecer em Israel. Durante a Páscoa, as famílias preservam a tradição do pão achatado e redondo e, em alguns casos, continuam o ritual de abate de um cordeiro, uma herança cerimonial rara fora do contexto judaico-etíope atual. Assim, a arquitetura de adoração e as mesas de Shabat se misturam para criar um estilo de vida religioso coeso que distingue os judeus etíopes dentro do cenário judaico mais amplo. Uma das características mais marcantes dos judeus etíopes, Beta Israel, em comparação com outras comunidades judaicas do mundo, é a existência de uma tradição monástica judaica única. Alguns anciãos, conhecidos pelo título de Abba, se retiravam para mosteiros remotos nas montanhas, dedicando suas vidas ao ascetismo, à oração, à meditação e à simplicidade. Esse monasticismo não era meramente uma prática individual, mas representava uma profunda inclinação religiosa com o objetivo de alcançar a pureza espiritual e proteger a lei em tempos de crise e isolamento. A existência dessa tradição monástica tornou o monaquismo judaico-etíope uma exceção notável no mundo judaico moderno e deu à comunidade uma rara assinatura cultural religiosa desconhecida por outras comunidades judaicas. O Festival Sig também é considerado uma das ocasiões religiosas mais sagradas para Beta Israel. Ocorre 50 dias após o Yom Kippur, quando as pessoas jejuam e se reúnem no topo das montanhas da Etiópia, simbolizando o Monte Sião. Lá, o Orit, sua escritura sagrada, é recitado, salmos são lidos e orações são feitas para renovar a aliança com Jerusalém e reafirmar a adesão aos mandamentos. Esse ritual, que combina jejum e oração comunitária, tem servido historicamente como um meio de preservar a identidade e o pertencimento. Apesar do isolamento prolongado após a migração para Israel, a Beta Israel continuou a observar o Sig, transformando-o em uma ponte que conecta seu passado ao presente. Em 2008, o Knesset reconheceu oficialmente o Sigid como um feriado nacional, marcando um reconhecimento simbólico da identidade judaica etíope e integrando seus rituais ao cenário civil-religioso de Israel. A questão do reconhecimento do judaísmo da Beta Israel continuou sendo uma controvérsia de longa data, até que o rabino-chefe Ovadia Yosef emitiu uma decisão histórica em 1973, afirmando que eles eram de fato judeus autênticos. Yosef baseou sua decisão em uma tradição estabelecida que os ligava à tribo de Dan, uma das antigas tribos de Israel. Esse reconhecimento tornou-se a chave para sua inclusão na Lei do Retorno, concedendo-lhes o direito de migrar e se estabelecer em Israel. Apesar do reconhecimento oficial, algumas reservas persistiram. O estabelecimento rabínico ocasionalmente impunha o que era conhecido como a salvaguarda convertida Giur Hadzari, especialmente com relação a questões de casamento e status pessoal. Isso refletiu a hesitação das autoridades religiosas em aceitar totalmente a singularidade da religião tradicional israelense Hamanot Beta, revelando a tensão contínua entre o reconhecimento teórico e as exigências práticas de integração na sociedade israelense. Um dos capítulos mais dramáticos da história da Beta Israel foram as operações secretas de transporte aéreo que os trouxeram da Etiópia e do Sudão para Israel em circunstâncias extraordinárias. A Operação Moses ocorreu durante o auge da fome e da guerra civil, quando milhares de judeus etíopes atravessaram o deserto a pé até o Sudão, suportando muita fome, sede e perigo. Em menos de 3 meses, Israel transportou por via aérea de 6.000 a 7.000 pessoas por meio de uma operação secreta chamada Moses. No entanto, vazamentos na mídia fizeram com que a operação fosse interrompida abruptamente, sendo que parte dela foi concluída posteriormente na Operação Joshua, apoiada diretamente pelos Estados Unidos. A operação mais massiva foi a Operação Solomon, em 1991. Em apenas 36 horas, mais de 14.000 pessoas foram transportadas a bordo de 34 aeronaves israelenses, fazendo cerca de 40 voos consecutivos. Alguns aviões transportaram um número recorde de passageiros, batendo recordes globais, dando a impressão surpreendente de que vilarejos inteiros haviam saído das montanhas da Etiópia e, de repente, pousado no coração de Tel Aviv. A questão da Falashmura é considerada um dos tópicos mais complexos da história dos judeus etíopes. Beta Israel. Trata-se de descendentes de membros da comunidade que se converteram ao cristianismo em estágios anteriores da história, seja devido a pressões sociais ou sob ameaças políticas e religiosas.
Esses indivíduos mais tarde procuraram retornar às suas raízes judaicas e solicitaram a imigração para Israel, de acordo com a lei do retorno. No entanto, a questão estava longe de ser simples. O debate foi acalorado entre duas posições. Uma delas afirmava que eles eram judeus de origem e pertenciam à Beta Israel, enquanto o outro exigia a conversão total antes de aceitar sua imigração. Durante décadas, a política israelense oscilou entre permitir grupos de reunificação familiar e congelá-los devido a sensibilidades legais, logísticas ou demográficas. Essa questão não foi apenas uma discussão religiosa, mas um teste real dos limites da política de imigração de Israel e do significado de quem é um judeu. A identidade do Beta Israel não era apenas uma questão religiosa, mas uma complexa rede de linguagem, cultura e conhecimento. Seus rituais estavam ligados ao o idioma dos Orits, enquanto socialmente eles falavam amárico e tigrínia. Depois de migrarem para Israel, a segunda e a terceira gerações se integraram ao hebraico, mas os esforços contínuos têm como objetivo reviver o e preservar a autoridade dos Quessim contra o risco de apagamento cultural. Estudos genéticos acrescentaram uma nova dimensão à discussão, mostrando que os judeus etíopes são geneticamente mais próximos de seus vizinhos etíopes, com uma contribuição limitada do Oriente Médio. No entanto, esses estudos também enfatizaram que a identidade não pode ser reduzida a cromossomos. Ela é construída por meio de textos, rituais e narrativas coletivas que preservaram sua distinção. Apesar de sua proeminência no serviço militar e nas universidades, elas continuaram a enfrentar barreiras de discriminação. O escândalo do sangue de 1996, no qual suas doações de sangue foram secretamente descartadas, causou um profundo choque. Em 2015, a agressão de um policial a um soldado de origem etíope provocou protestos generalizados contra o racismo estrutural. Entre os sucessos individuais e a discriminação coletiva, a batalha pela identidade persistiu, integrando-se à sociedade israelense enquanto se esforçava para preservar a memória etíope. Entre as tradições mais controversas dos judeus etíopes Beta Israel está a prática do Merjangogo, também conhecida como cabana da pureza. Nesse costume antigo, a mulher fica isolada durante o período menstrual em uma cabana separada, longe de sua casa. Durante esse período, ela se abstém de cozinhar ou tocar em sua família até que o período termine e os rituais de purificação sejam realizados. O objetivo dessa prática era manter o que eles chamam de pureza ritual nida, de acordo com sua interpretação da lei. Essa tradição, profundamente enraizada há séculos nos vilarejos etíopes, entrou em conflito com a vida urbana em Israel, onde não há espaço para o isolamento forçado e essa separação rigorosa entre o corpo e a vida cotidiana é impraticável. Isso provocou um amplo debate sobre os limites do ritual em A Cabana da Pureza. É uma prática religiosa legítima que reflete piedade e fé, ou é uma forma de isolamento social que entra em conflito com os valores modernos de dignidade e liberdade individual? Hoje, a Beta Israel enfrenta o desafio de encontrar um equilíbrio, preservando a santidade da pureza ritual como parte de sua herança religiosa e, ao mesmo tempo, adaptando a prática para que se alinhe à dignidade e à escolha pessoal na sociedade moderna. Assim, a Cabana da Pureza se tornou um símbolo duplo, um testemunho de profunda identidade religiosa, por um lado, e um marcador de adaptação e integração cultural, por outro. Além dos rituais rigorosos, a Beta Israel também preservou um rico patrimônio musical que acrescenta uma dimensão espiritual e cultural à sua vida religiosa e social. Os textos religiosos são cantados em e as canções comunitárias são executadas durante festivais e celebrações sazonais, acompanhadas por ritmos específicos conhecidos como latak, usados em rituais de purificação e eventos importantes. Nesses momentos, a dança se transforma em oração e o movimento físico se torna uma extensão da adoração e da súplica. Em Israel, esse patrimônio não desapareceu, mas migrou para novos espaços. Foram criados festivais e institutos culturais para apresentar a dança judaica etíope, usando-a para narrar as histórias orais da comunidade. Dessa forma, a arte se tornou uma ferramenta para preservar a memória por meio do movimento, onde os ritmos africanos se encontram com a espiritualidade judaica, apresentando ao mundo uma mistura única da música de Gai e da dança tradicional. Uma das características mais marcantes dos Falasha é que suas origens estão há muito tempo envoltas em camadas de mitos e narrativas orais, o que lhes dá uma identidade que vai além da mera história material.
Uma narrativa fala de uma migração ao longo do Nilo, do norte em direção às terras altas da Etiópia, conectando-as à rota do Nilo que se estende do Egito ao Sudão e à Etiópia. Sua identidade na memória popular também está ligada à história da rainha de Sabá e do rei Salomão, sendo a Etiópia considerada parte da linhagem salomônica, o que confere à sua existência uma dimensão enraizada na Torá e inserida na história sagrada. Em outra frente, alguns historiadores sugerem uma conexão de longa data com a comunidade judaica de Elefantina, no Egito, um assentamento judeu que viveu na ilha de Elefantina, no Nilo, durante o período persa. Isso pode ter servido como uma das pontes que levaram o judaísmo para o sul. No entanto, a narrativa mais proeminente entre os próprios beta-israelenses é sua ascendência afirmada da tribo de Dan, uma das 10 tribos perdidas após o exílio assírio. Essa linhagem não era meramente genealógica, ele se tornou um símbolo de identidade religiosa e memória coletiva, reforçando o senso de continuidade ao longo dos séculos, mesmo na ausência de evidências históricas definitivas. Quando os judeus etíopes beta-Israel chegaram a Israel, trouxeram consigo uma herança religiosa e linguística distinta, levantando a questão da identidade. Eles seriam absorvidos pelo modelo Ashkenazi-Mizrahi predominante ou reconhecidos como uma voz etíope independente dentro do tecido judaico. Eles alcançaram marcos significativos, como o reconhecimento oficial de seu judaísmo por meio da decisão do rabino-chefe, Ovadia Yosef, e da Lei do Retorno, a adoção do Sig-D como feriado nacional em 2008, a nomeação de alguns Kezim dentro de estruturas religiosas simbólicas e o estabelecimento de museus e centros de patrimônio que mostram sua cultura. Essas conquistas solidificaram sua presença na sociedade israelense e confirmaram que eles fazem parte da identidade judaica inclusiva. No entanto, a questão é: a Beta-Israel será assimilada por uma identidade israelense generalizada, reduzida a israelenses de pele escura, ou preservará a distinção da Haimanaut com seus rituais, idioma e líderes espirituais? A resposta prática parece ser que cada passo em direção ao pluralismo religioso, cada reconhecimento da autoridade do Cassim e cada esforço para integrar a linguagem e os textos rituais do EZ na educação pública, representa uma maneira de manter viva a voz etíope dentro do coletivo judaico. Concluindo, a história de Beta-Israel continua sendo um capítulo único que une o isolamento das terras altas da Etiópia com as pontes aéreas para Israel e entrelaça mito e história. Hoje, a questão da identidade continua sendo a integração aberta ou a preservação da distinção, uma narrativa que revela a luta entre pertencimento e discriminação em meio a uma realidade que ainda inclui rejeição e marginalização dentro da própria comunidade judaica. E isso nos leva ao final do vídeo de hoje. Não perca a chance de ficar atualizado. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para receber todo o nosso conteúdo mais recente.